Lucas, capítulo 9, verso 29, versículo só da Bíblia. Vamos ler as Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Vamos? Você ligou o estúdio e botou a gravar, né? Tá bom, então vamos lá, verso 29 do capítulo 9 de Lucas. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de orar a Ti e falar sobre a oração. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Obrigado, Pai, pelos louvores que ouvimos a Ti e a adoração do Teu nome. Pai, dá-nos a Tua palavra, que possamos falar aquilo que Tu colocaste no nosso coração e que sejamos, ó Deus, abençoados por Ti, pela iluminação do Teu Santo Espírito em nossas mentes, nossa vida, e nossos ouvintes, dos canais do YouTube, do Facebook. Que meus irmãos aqui se alegrem com a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sempre vamos. Amados, nós vamos falar sobre esse texto aqui, Lucas 9, 29, e sobre esse tema oração. Enquanto ele orava, eu quis colocar o tema da nossa mensagem, mas preferi colocar o valor da oração. É o que entendemos sobre esse texto maravilhoso. Meus irmãos, eu quero distribuir em três partes aqui a nossa mensagem. Né? A primeira parte, os efeitos da oração. Uma vida de comunhão com Deus, essa transfiguração de Jesus na frente dos discípulos, naquela reunião no monte. E em terceiro lugar, irmãos, o inacessível a Deus e o acessível. Vamos, meus amados, tentar compreender aquilo que a palavra fala para nós nesta noite, né? Neste culto de adoração em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a oração é um dos temas mais fortes da Bíblia. Não só a oração, mas eu diria em pé de igualdade a leitura das Escrituras Sagradas. E essa comunhão aqui, né? Basta o irmão não vir para eu ficar nervoso, porque eu não vejo, porque eu quero ter comunhão com os irmãos, quero vê-los, é a minha alegria de podermos juntos adorar a Deus. Então, três coisas: oração, leitura da Bíblia e a comunhão. São três coisas importantes. Eu não sei se você sente isso mesmo que eu sinto. Não sei se você está me ouvindo. Se você tem a relação com o corpo de Cristo. Se você tem uma vida de leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia não é um tirinete de leitura, mas é ler, refletir, meditar, pensar e orar. Orar, entrar no trono da graça de Deus, se sentir que Ele está ali conosco, aliás, está mesmo o Espírito Santo no nosso coração, e que na sala do trono Ele estará dando ouvido a mim, estará me ouvindo. Então, tudo isso é muito importante. Então, nesta noite, eu quero falar, em primeiro lugar, sobre os efeitos da oração. É verdade ou não é, irmãos? O mundo vem ou não vem sendo transtornado. E, além de o mundo vir transtornado, tem transtornado pessoas e gerando, assim, muitas dificuldades, até mesmo alcançando os crentes, né, dentro desse contexto, amados.
envolvendo os crentes, quem? Aqueles que vacilam, aqueles que dão lugar, aqueles que não mantêm a oração, não mantêm a leitura e não mantêm a comunhão. Então, as pessoas ficam transtornadas, irmãos, porque as pessoas não encontram tempo para Deus, encontram tempo para ela. As tarefas dela, quando ela acorda, já ponteia, né? Fazer isso, né? Fazer isso, e aquilo, né? E para Deus, como é? Vou fazer o quê? Que hora eu vou orar? Que hora eu vou ler a palavra? Eu recebi uma Bíblia de presente lá em Recife que me incomodou. Eu tenho uma Bíblia de aniversário da primeira igreja presbiteriana de Recife. E o desafio foi muito pesado para mim. Estou dando essa Bíblia para você com um objetivo, de você lê-la diariamente. Eita, que desafio! Eu já leio diariamente. Independente de receber um exemplar para ler. Mas eu gostei da campanha. Da campanha, né? Eu tenho que estar lendo. Meus irmãos, o cristão, ele precisa desfrutar de uma vida de oração. Mas, pastor, como é desfrutar de uma vida de oração? Experimente. Ponha a sua agenda na mão de Deus. Não fique confiando que fulano vai defender, ciclano vai fazer aquilo. Confie que Deus vai usar o ciclano, e Deus vai usar aquilo que você quer fazer, que você vai fazer tudo. Né? Então, esse primeiro ponto são os efeitos da oração na vida do crente. O segundo ponto, amados, é uma vida de comunhão com Deus. Isso aqui, esse entrelaçar, que um senta falta do outro, e que todos juntos, parece que estão todos na Assembleia dos Santos, e Deus está nos ouvindo. Aqui é também a Assembleia da Adoração a Deus, mas se tiver um incrédulo aqui, é para ele uma mensagem de julgamento, de ele ouvir a voz do Evangelho, crer para ser salvo ou não crer para ser perdido. Então aqui é um lugar, amado, que Deus nos chamou de igreja, de comunhão dos santos. E para você estar no trono da graça de Deus, irmãos, ele depende de qual lugar. Você pode na fila de um banco, também tem uma fila de banco não, viu? Pode até ter uma fila no caixa eletrônico, né? Mas você pode estar dentro de um ônibus, você está dentro do seu carro, você pode estar fazendo uma compra num canto qualquer. Minuto ali, sem fechar os olhos, em espírito. Aí você diz, Deus, eu estou aqui. Eu paro no supermercado e até choro às vezes quando eu vejo uma família bem humilde, carrinho cheio, eu digo, muita valente. Então ali eu por ela. Não deixa botar o cuscuz, não deixa botar o feijão, não deixa botar uma carnezinha, não deixa botar o café, o açúcar. Um minuto ali, de olhos abertos, olhando para as pessoas. Meus irmãos, uma vida de comunhão é olhar para o outro, é olhar para o seu irmão, é para estarmos juntos. Nós hoje na escola dominical, irmã Casa, nós estaremos aonde juntos? Os que serão ressuscitados primeiro e os que serão arrebatados estarão aonde? Nos ares. Como? Juntos, irmão Zila, na comunhão dos santos, meus irmãos. Que coisa fantástica. Portanto, amado, não há lugar assim muito específico para o relacionamento à comunhão. Às vezes eu encontro com o irmão, muitas vezes no supermercado, num lugar qualquer, e que bom de rever, irmão. Mais de 10 anos, né, que a gente não se vê. Dá um abraço assim. Ontem lá em Alexandria,
Eu tive encontro de 15 anos atrás, refeito aquele abraço gostoso, sabe? Aquela comunhão. Louvado seja Deus por isso. Eu estou vendo que Ele está firme. E Ele sabe que eu estou. Estamos juntos, servindo a Deus, irmão, numa intimidade com Deus. Amados, o relacionamento, a comunhão, gera uma intimidade que nos faz bem, que nos abençoa, amado, que torna o ser humano humanizado e cristão feliz, irmãos, quando ele desfruta da amizade e da comunhão com Deus. A comunhão é algo fantástico. Quando meu neto vê o WhatsApp, meu neto lindo, né? A gente ri com ele e chora com ele, né? A comunhão maravilhosa. Meu filho aqui, minha nora, meu neto, que nós nos encontramos constantemente e oramos juntos. É uma comunhão. Eu estou aqui com vocês agora, muito feliz, amado, né? Muito feliz. Em segundo lugar, é isso aí. Em terceiro lugar, vamos falar da questão inacessível, né? E na questão acessível. Por exemplo, você é um crente, mas você não tem seus pecados perdoados. Você não tem a comunhão, não tem a oração. Você não está bem, então você está inacessível a Deus. Porque nós temos, Paulo só subiu para o céu depois que desfez do corpo do pecado aqui para entrar no céu. Depois, quando voltou, recobrou de novo o corpo. Nós precisamos, amados, eliminar os erros, as fragilidades com Deus, irmãos, né? Amado, o pecado é algo tão triste, meus irmãos, que afasta a comunhão de nós termos uma acessibilidade com Deus. Irmãos, embora Deus ame o pecador, mas ele continua desagradado por não gostar do pecado na vida do crente. Irmãos, o pecado permanece na vida da gente mesmo depois de salvo, porque não somos mais presos do pecado, não somos mais condenados pelo pecado, não somos mais inclinados para o pecado, nós somos livres, mas Ele está presente enquanto estivermos vivos aqui. E aí nós precisamos, amados, não dar lugar ao pecado. Quando você for fazer uma coisa que foi errada, pense duas vezes que você não faz. Mas às vezes a gente é besta, né? Eu quero assim. Por isso o irmão quer dizer assim, eu sou assim. Quer dizer, pensou que é uma coisa ruim, aí como ele é assim, eu tenho que fazer. Isso não é coisa de crente. É de crente é fazer o que Deus quer na vida da gente, amado. O crente deve evitar todo tipo de acessibilidade do pecado. O crente deve fazer todo tipo de barreira contra as coisas erradas, irmãos, né? Amado, porque o pecado que está dentro da vida da gente, amado, ele nos dá uma roubada na vida da gente. Ele, amado, nos traz querela, nos traz todo tipo de desentendimento, todo tipo de aborrecimento que estranha até mesmo os crentes. Então, em primeiro lugar, os efeitos da oração. Os efeitos da oração, como eu já iniciei aqui na introdução, amados, quando o cristão ele ora, amados, ele se coloca mais próximo de Deus, né? E surge assim, amados, oportunidades de apresentar a Deus, Senhor, meus desafios, minhas lutas que estou enfrentando na vida, né? Então ele mostra as dificuldades que tem o afastado da comunhão dos santos. Olha, meus irmãos, tudo isso é muito importante, amado. A oração, ela abre uma porta, né, escancarada
aberta para se apresentar diante de Deus, amados. E quando nós não temos uma vida de oração, nós desagradamos a Deus. Com certeza, amado, porque a gente passa a ser alguém relaxado, sem dar valor, amados, à oração, à leitura da Bíblia, à comunhão dos santos irmãos, que é esse corpo de Cristo. Meus irmãos, quando o cristão ora, amado, a sua conversa, né, com Deus é muito importante, amado, né? E diria mais, que tudo que vem se passando na vida, amados, e aquilo que o traz, irmãos, constrangimento, sentimento de tristeza, amados, revolta, raiva, e todos os tipos de problemas, irmãos, de coisas que não vêm dando certo, é a hora de estar com Deus para resolver os nossos problemas, amados. Porque na hora da oração é a oportunidade, amados, de nós experimentarmos, colocar diante de Deus, reconhecer nossos erros, pedir nosso perdão a dele e ele trazer força para mim, para você, amados, para nós resolver as nossas lutas e dificuldades, irmãos, que trazem muitos problemas na vida da gente. E mais, meus irmãos, né? E mais, uma vida de oração, eu diria, amados, de encontros devocionais com Deus, amados, certo? Traz, assim, uma intimidade grande, amado, que nós podemos compartilhar, meus irmãos, com Deus aquilo que estamos enfrentando no dia a dia, amados, né? Aquilo que o nosso coração está, amado, pedindo respostas a Deus, irmãos, para a solução das dificuldades que enfrentamos na vida. Então, nós precisamos, irmãos, ter uma vida de comunhão, né? Porque os efeitos da oração vêm nos ajudar a fortalecer a nossa vida cristã, amado, né? E nos abençoar. Para que nos abençoar? Para a gente abençoar os outros, né? Os outros são abençoados por nós. Por isso, amados, que Paulo, ele dizia aos Filipenses, lá no capítulo 4, verso número 6, não fiquem preocupados com coisa alguma. É o que ele diz. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica, com ações de graças. Então o crente, ele tem essa oportunidade feliz de ter esse encontro com Deus na vida. Em segundo lugar, amado, a segunda frase que eu quero destacar para você. Uma vida de comunhão com Deus. Pense, amados. A gente não precisa nem ser fanático. Fanatismo não leva a lugar nenhum. A gente precisa ter compromisso com Deus, irmãos, né? Porque a comunhão gera um companheirismo entre nós, que nós queremos estar juntos, compartilhar juntos, né? Isso é muito importante, amado, né? Porque, amados, quando nós estamos em comunhão com Deus, por exemplo, Ele é o nosso supridor, Ele que supre as nossas necessidades, meus irmãos. Ele faz isso por nós, na nossa vida, meus queridos. E de outro lado, nós que fomos o que? Sal. Precisamos ser gratos a Ele, adorar a Ele, servir a Ele, não perder essa oportunidade de adorá-lo, e uma vida de comunhão com Ele. Irmão, numa viagem como essa de ontem, eu orei umas 30 vezes lá para cá de novo. Quando a ameaça da gasolina, é porque nós oramos mais. Orando para, Senhor Deus, tira o sono. Quantas vezes eu não orei? Tira, Senhor, o sono. Tirou tanto que quando eu cheguei, eu consegui dormir. Aí depois tomei um chazinho de camomila, menino, eu emborquei. Então orei não só para tirar o sono, eu orei agradecendo o que aconteceu em Alexandria, uma festa bonita, maravilhosa, com quase umas 300, 500 pessoas ali,
amado, coisa linda. Orei agradecendo. Orei dizendo, Senhor, os outros que estão viajando, Hélio, oh Deus, Eulálio, oh Deus, Netinho, todo mundo que está de transporte, Senhor, cuida de cada um. Quando eu cheguei aqui, depois de tudo, depois de fazer o chá, depois que fui me deitar, quase 1h da manhã, aí eu passei a mensagem. Cheguei em paz, graças a Deus, e vocês. De manhã, a primeira coisa que eu olho no grupo. Amém, 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 amém. Foi bom, que bênção. É comunhão, meus irmãos. Isso é comunhão dos santos, meus irmãos. O relacionamento, amado, com Deus, na oração, amado, traz algo real para a nossa vida, amado, para uma vida cristã que é transformada, irmão. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz claramente para nós, e assim, se você está em Cristo, nova criatura você é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A nossa vida é nova, para viver uma vida diferente, uma vida com Deus, com compromisso com Deus, uma vida de bênção. Fazer com o pastor Erivaldo. Diga aí, amém, irmão? Amém. Oi. Meus irmãos, o crente em comunhão com Deus, né? Ele se sente, amado, alguém desfrutando e se fortalecendo na sua vida, amado, moral, né? Na sua vida espiritual, amado, né? Porque ele é uma pessoa renovada, cheio da força de Deus, da alegria, amado, de tocar o barco para frente. Tocar o barco para frente. Vamos em frente, amado. Então, na oração do cristão, amados, o cristão é coberto pelo poder da graça de Deus, amados, que vem de forma direta para a vida, nos trazendo bênção e paz para cada um de nós. Uma história, amado, muito conhecida de dois homens que foram ao templo para orar. Um deles se exaltou e colocou os seus afazeres a Deus, que era isso, que era aquilo, que fazia não sei o que mais, que dava o dízimo, que não sei o que, não sei o que lá. E um outro estava do outro lado, diferente, orando a Deus e dizendo: não sou merecedor de nada, Deus, mas ser propício a mim. É a comunhão, amados, é a comunhão. Esse último agradou a Deus. Deus disse: esse desceu abençoado. Olha o que é que diz Jesus Cristo, Lucas 8, verso 18, verso 14. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É desse jeito, irmãos, que a gente aprende na vida cristã, né? E eu quero concluir o terceiro ponto com a questão do inacessível a Deus e o acessível a Deus. É o que Deus não quer e o que Deus quer. Em outras palavras, o que Deus não recebe e o que Deus recebe, né? O que Deus recebe. Amados, o cristão não deve se deixar ser levado pela presença do pecado na sua vida. O pecado dentro de você, não. Não quero nada com você, não. Ficando quietinho por aí afora. Não quero nada com você, amado. Essa deve ser uma luta minha e sua, sem trégua. Não podemos, quando você perceber que está fazendo uma coisa errada, pare! Não vá em frente. Isso vai trazer percalços, vai trazer problemas na sua vida. Não é bom dar lugar, amado, às coisas erradas. Amado, meus irmãos, prestem bem atenção. Os efeitos, amado, do pecado na vida cristã, amado, trazem obstáculos, né? Trazem tempestades, né? E mais, irmãos, fecha as portas das oportunidades, irmãos. E tudo isso desagrada a Deus. É inacessível, Deus não aceita.
Por isso que ele não quer no sacrifício dele as ovelhas mancas, as ovelhas cegas. Ele quer limpa, pura. Em outras palavras, botando fora o pecado e tendo uma vida de comunhão com Deus. Amados, a ferida do calcanhar, amados, na morte na cruz do Calvário, foi uma manifestação da graça de Deus, amado, e do plano da redenção de Deus, para que o homem pudesse crer na salvação em Jesus Cristo, amado. Os que creem em Jesus Cristo, amado, algo muito grande acontece na vida dele. Acontece na vida dele. Né? Ela é mudada radicalmente, amado. E ele se torna uma nova criatura, não mais escravo do pecado, mas agora livres para Deus. É assim, meus irmãos, né? É assim que a vida nova manifesta a sua presença com Deus, amado. O crente, amado, se tirar os obstáculos da sua vida, que são os efeitos do pecado, irmãos, ele passa a ter uma vida acessível fortemente a Deus, amado, que vai receber nas suas orações. Você ouviu aí orações que Deus não recebe, que não passa do teto? A gente já viu isso, né? Entendeu? Meus irmãos, Deus não aceita absolutamente algo que esteja errado, né? Eu vou encerrar hoje com uma discussãozinha bem interessante. Eu quero concluir. A oração é um dos elementos chaves da vida cristã, né? E chave do Evangelho, amado. A evangelização é um ato de oração do crente pelos pecadores. Uma vida de comunhão a Deus, irmãos, às vezes somos trazidos para tão perto do Senhor Jesus, irmãos, né? E experimentar, amados, a renovação da carga nas nossas baterias da vida, para estarmos, amados, acesos, para estarmos com energia fortes. Meus irmãos, o inacessível de Deus e o acessível de Deus. Esse é, amado, especialmente o caso em que o mundo do pecado, amado, e a morte, que estão aí, amados, nos ameaçando a cada dia. Precisamos ter uma conscientização, amado, da necessidade de ter uma vida com Ele, de ajoelhar-se para orar, de abrir a Bíblia para ler, de poder saudar o irmão, compartilhar, orar juntos, compartilhar a palavra de Deus. A vida ou o valor da oração. Eu vou encerrar contando uma historiazinha. A mãe, toda vida, chama a criança para orar, não era? E aí, a meninazinha de 6 anos, vamos orar, mamãe, chegou na hora da oração para dormir. Aí a mãe orou, abençoou minha filha, que ela tem um sono bom, e os deveres ela passa todos para a escola, que ela seja obediente. Agora, minha filha, você faz sua oraçãozinha para você ir para o seu quarto orar. Aí a meninazinha começou a orar. Na metade da oração, pediu licença, mãe, eu vou ali, mãe do meu quarto. Fui lá no quarto. Pegou o bolo que era do irmão dela, que ela guardou para comer. Aquilo tirou para ela uma dificuldade, porque ela estava em pecado. Aí trouxe o bolo de pega. Esse é o bolo de Joãozinho. Essa daí era amanhã. E eu vou continuar orando. Obrigado, Senhor, que Tu perdoa meus pecados. Obrigado porque eu confessei meu pecado à minha mãe. Obrigado porque o bolinho do meu irmão está guardado para ele. Que nós possamos, amados, aprender, amados, a saber se arrepender dos pecados que nós cometemos. Somos grandes demais e não crianças, não é? E que devemos ter uma consciência
muito maior do que a criança. O valor da oração, da comunhão, amado, do acesso a Deus são grandes na vida da gente. Que Deus abençoe. Amém.